Certo, vamos mergulhar direto neste nosso guia prático de hoje. A ideia aqui é deixar qualquer teoria abstrata de lado e focar puramente na execução, na prática mesmo. Vamos destrinchar os passos exatos de como estruturar aquelas narrativas magnéticas, sabe? Aquelas que prendem a atenção de qualquer público a partir de agora, sem nenhuma enrolação. Para isso, olha só o nosso roteiro. A gente dividiu esta análise em tópicos curtos e super claros para facilitar a memorização visual. Vamos passar pela criação do próprio arsenal de histórias. Depois, a prática da famosa Fórmula 4W, a jornada em W, o intrigante efeito Zeigarnik e, fechando com chave de ouro, a transição entre o cenário atual e o futuro. Então, número 1, seu arsenal de histórias, construindo seu banco de histórias pessoal. A gente vai começar resolvendo aquele bloqueio imediato que trava quem está começando, que é o clássico pensamento de mas eu não sei sobre o que falar. A solução desse problema começa exatamente aqui. A questão toda é que a nossa memória descarta os pequenos detalhes muito rápido. Então, o passo 1 é literalmente pegar o celular e abrir o aplicativo de notas. Passo 2, anotar palavras-chave, bem rápidas mesmo, sobre coisas que aconteceram no dia a dia ou memórias antigas da infância. E o passo 3 é categorizar tudo isso cronologicamente. Ter esse banco de dados transforma aqueles eventos quase esquecidos em uma ferramenta de acesso super rápido. É um arsenal pronto para ser usado toda vez que bater aquela necessidade de produzir conteúdo. Maravilha! Indo para a seção 2, a prática da Fórmula 4W, a nossa ferramenta estrutural central. É aqui que a gente garante que a audiência entenda perfeitamente a mensagem sem ter a menor chance de ficar confusa com o que está sendo dito. Essa fórmula funciona porque ela exige que a gente responda a 4 perguntas cruciais na nossa narrativa. Who ou quem identifica um protagonista bem específico, where, onde, estabelece a localização exata da cena, when, quando, define o momento, a hora do evento, e why, o porquê, explica qual é a motivação ou o conflito por trás daquilo. Ao responder ativamente a esses 4 pontos, a gente constrói uma imagem mental extremamente vívida na cabeça de quem está escutando. E a ciência já provou que pintar esse quadro detalhado ativa muito mais partes do cérebro do que simplesmente jogar dados secos na cara das pessoas. Trazendo isso para a realidade, dá para montar um cenário em questão de segundos. Olha que exemplo objetivo. Quem? Um criador de conteúdo iniciante super nervoso. Onde? Sentado num home office escuro. Quando? Tarde da noite numa terça-feira. E por quê? Porque está lutando para conseguir prender a atenção do público. Reparou? Quando a gente preenche cada passo da Fórmula 4W, um cenário rico e imediato é criado do zero, sem dar voltas. E isso nos leva à seção 3, a jornada em W, navegando a senoide emocional. O que é realmente fascinante aqui é como a gente pega aquela estrutura rígida do 4W que acabamos de ver e injeta nela picos altos e baixos emocionais. É assim que se fabrica pura tensão narrativa. Tem uma regra de ouro que diz o seguinte: se a história for linear, ela é previsível e, convenhamos, zero empolgante. Toda história precisa de tensão. Para manter a atenção de todo mundo lá em cima, a nossa entrega tem que imitar uma onda, uma verdadeira senoide emocional. A gente precisa variar o tom de voz e o clima da narrativa, indo lá da frustração mais profunda de um problema até a euforia total de uma solução. A gente pode visualizar essa senoide mapeando a jornada do herói em um formato de W. Funciona mais ou menos assim. No primeiro ano, é o fundo do poço, muita luta e falhas. No segundo ano, rola o primeiro pico, aquele sucesso inicial e muito aprendizado. Mas aí, no terceiro ano, a gente cai para um segundo fundo do poço, um novo desafio totalmente inesperado, para finalmente, no quarto ano, atingir o pico final de vitória e transformação. O que isso prova? Prova que compartilhar não só os nossos triunfos, mas também as nossas falhas mais catastróficas, é o que cria uma conexão magnética imediata. E para entregar isso da melhor forma, a modulação é a chave. Ao variar ativamente o ritmo e a emoção na voz, passando de um estado normal para uma euforia alta e depois para uma tensão profunda, a gente quebra completamente o padrão. Essa variação contínua impede que o cérebro de quem está do outro lado se desligue e perca o foco no conteúdo. Certo, avançando para a seção 4, o efeito Zeigarnik fisgando o público com loops mentais. O ponto crucial de tudo isso é justamente aprender a fazer a ponte entre essas lacunas emocionais, usando um gancho psicológico extremamente poderoso. Mas afinal, o que é o efeito Zeigarnik? Basicamente, é criar uma tensão psicológica intensa, um grande loop mental. A gente promete entregar uma informação super desejada, mas adia essa entrega de propósito. Isso abre um verdadeiro vácuo mental que o cérebro fica desesperado para fechar, forçando a galera a prestar uma atenção absurda até que a promessa seja finalmente cumprida. Por exemplo, lançar uma pergunta do tipo:
Eu vou mostrar exatamente como fazer a transição para o cenário futuro agora mesmo. Mas antes, quais são os 3 erros fatais do storytelling? Viu só? Uma pergunta assim cria um loop irresistível, mantém a atenção de todo mundo presa e da melhor maneira possível enquanto a gente constrói as nossas outras fundações essenciais do conteúdo. E aí chegamos à seção 5, transição, atual e futuro, construindo a ponte narrativa. Este é o nosso passo crítico final, que mostra como uma boa história atua como a ponte definitiva entre a dor presente de hoje e o sucesso almejado de amanhã. Todo conteúdo de altíssima conversão e impacto faz um contraste muito claro entre esses 2 cenários. O cenário atual é sempre um estado de desequilíbrio, cheio de dor e com um problema específico sendo enfrentado agora. Já o cenário futuro é esse novo equilíbrio tão desejado, onde o problema foi 100% resolvido, trazendo muito crescimento e alívio. A nossa história pessoal entra exatamente aí, servindo como veículo que conduz quem está escutando, de forma super segura, daquele problema atual angustiante até a solução final. E aqui vai um detalhe transformador. Ninguém precisa ser um bilionário do Vale do Silício para inspirar alguém. Quem produz o conteúdo é o modelo real e acessível. Aquelas pequenas vitórias do dia a dia, os pequenos problemas reais que a gente resolve e supera, esse é exatamente o mapa, o passo a passo que muitas pessoas estão procurando desesperadamente. Então, para fechar nossa análise, fica aqui um pensamento final bem provocativo. Qual foi o problema aparentemente banal e cotidiano resolvido hoje, que poderia ser literalmente o cenário futuro de crescimento e alívio que outra pessoa está buscando sem parar? Começar a enxergar a nossa rotina não como algo chato, mas como o arsenal definitivo para a nossa próxima grande explicação é o verdadeiro divisor de águas.